Bem-vindos à lição 6 do segundo trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical para Adultos. O tema da lição de hoje é Pais zelosos e filhos rebeldes. Embora o modo como criamos e educamos nossos filhos tenha influência sobre seu comportamento no mundo, é importante ressaltar que a responsabilidade pelas escolhas individuais deles não pode ser anulada. A Bíblia nos apresenta diversas histórias sobre pais zelosos e filhos rebeldes, e podemos aprender muitas lições valiosas com esses relatos. Afinal, a relação entre pais e filhos é uma das mais importantes e significativas na vida de uma pessoa. Nesta lição, vamos estudar a criação de Sansão pelos seus pais Manoá e sua esposa, que seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e temor. Sansão nasceu e cresceu nazireu, sendo muito abençoado por Deus. No entanto, mesmo com a fidelidade de seus pais em criá-lo nos caminhos do Senhor, Sansão usou seu livre-arbítrio para quebrar alguns ensinamentos. A responsabilidade dos pais é semear a palavra do Senhor, ensinando aos filhos no caminho que se deve andar. Mas, cientes de que a consequência dessa criação foge ao controle dos pais, é importante lembrar que ela não escapa da soberania de Deus. No entanto, por fim, houve um quebrantamento e retorno às preciosas lições deixadas por seus pais, cumprindo assim o desígnio divino. A história da família de Sansão ocorreu em um período de opressão e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Durante o século 11 a.C., Sansão nasceu como o 12º e último juiz em Israel, com um propósito divino para defender o povo. Apesar disso, ele tinha um temperamento rebelde e irascível, como descrito na Bíblia. Na lição atual, vamos aprender que, embora os pais de Sansão tenham sido zelosos em sua educação, ele acabou se tornando rebelde. O casal fiel a Deus, Manoá e sua esposa, foram escolhidos pelo Senhor para serem pais do remidor de Israel, em um contexto espiritualmente deplorável em que o povo vivia na prática do pecado. O anjo do Senhor deu orientações precisas a respeito da criança que iria nascer, tornando Sansão um nazireu desde o ventre materno, com requisitos que seus pais deveriam ensiná-lo e orientá-lo. Sansão nasceu de uma mulher estéril como um milagre de Deus e cresceu sob a bênção divina. Seus pais, Manoá e sua esposa, criaram-no com base nas orientações do anjo do Senhor, e Sansão observava o protocolo do nazireado. No entanto, sua fraqueza de caráter levou-o a violar o voto de nazireu. Isso mostra que a responsabilidade diante de Deus é individual, independentemente da formação recebida. O relacionamento dos pais também tem um impacto direto na formação dos filhos, como pode ser visto no amor, comunhão e piedade a Deus que existia entre Manoá e sua esposa. Sansão, um juiz de Israel, subestimou o poder do inimigo e se tornou presunçoso devido às proezas que realizou pelo poder de Deus. Ele acabou brincando com o pecado, o que o levou a perder a unção que tinha recebido. Sua fraqueza de caráter e escolhas ruins revelaram mais sobre ele do que sobre sua criação. Os pais devem educar seus filhos no caminho do Senhor, mas as escolhas deles serão de inteira responsabilidade deles. Como a rebeldia pode ser prejudicial tanto para os filhos quanto para os pais, e como uma atitude zelosa dos pais pode ajudar a evitar muitos problemas. Os pais devem exercer sua autoridade, sempre com amor e sabedoria, e como os filhos devem respeitar e obedecer aos seus pais, honrando-os como ordena a palavra de Deus. O perdão é fundamental em qualquer relacionamento, especialmente na relação entre pais e filhos. É importante que os pais perdoem os filhos quando erram e os filhos perdoem os pais quando estes cometem erros. Acreditamos que essa lição será uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre como fortalecer a relação entre pais e filhos, buscando sempre a harmonia e o amor em família. Se você notar sinais de alerta em seu filho adolescente, não precisa entrar em pânico pensando que ele está perdido. É comum nesta fase que os jovens questionem sua identidade e a influência dos amigos e meio social. Além disso, as mudanças físicas podem torná-los preguiçosos ou mal-humorados, mas isso não significa que estejam errados. No entanto, se persistirem em comportamentos inadequados, você deve estar mais atento. Muitos jovens criados em famílias cristãs podem questionar a fé durante esta fase e isso não deve ser motivo de choque. É normal que eles se perguntem se são cristãos por causa do ambiente familiar ou porque o cristianismo é realmente a verdade. Eles podem ver pessoas boas e inteligentes que acreditam em outras coisas e questionar se a verdade absoluta é o cristianismo. Este questionamento pode ser benéfico para o seu filho, pois pode resultar em uma confirmação saudável da sua fé. A salvação é algo que deve ser confirmado no coração de cada pessoa e não pode ser transferida apenas por laços familiares. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. O objetivo é que os pais guiem seus filhos rebeldes com oração e iluminação espiritual, mostrando-lhes o caminho correto para voltar ao caminho da verdade. Esperamos que vocês possam aproveitar ao máximo esta lição e que possam aplicar seus ensinamentos em suas vidas e famílias.
Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo estudo a todos.